Próximo tópico aí no seu caderno, tópico número 3, talvez seja o tema mais importante desse bloco aqui, que é falar do rol dos direitos sociais. É um dos que mais cai em prova, tá? Rol dos direitos sociais. Então você tem que saber quais são os direitos sociais, lembrando que esses direitos, eles estão previstos no artigo 6º da Constituição Federal. Então você vai encontrar lá esses direitos no artigo 6º da CF, tá? E eu trouxe aqui uma dica mnemônica. Olha, eu gosto de dicas mnemônicas que trazem pra gente a primeira letra, né, de cada palavra. E como não tinha aqui nenhum manual, então a gente criou uma palavra aqui, na verdade são duas palavras em uma, para que você lembre então dos direitos sociais. Olha, eu coloquei uma palavra em inglês para que você lembre aqui, tá? O primeiro aqui é o stamp. Stamp significa carimbo. Plates significa pratos ou placas. Plates, pratos ou placas. Stamp, carimbo. Então ficou o quê? Placas de carimbo. Placas de carimbo. Lembrando que entre o stamp e o plates nós temos um P. Então, ó, stamp plates com um P entre o stamp e o plates. Ficou claro aqui? Na verdade é uma dica mnemônica aí para que você lembre. Segunda dica aqui. No stamp plates, notem que são 12 direitos sociais. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 direitos sociais. Esses direitos estão no artigo 6º da Constituição Federal, beleza? Stamp plates, tá? Então, com essas iniciais você consegue então lembrar lá de todos os direitos sociais que estão no artigo 6º, ok? Vamos lá? Coloquei o primeiro no seu caderno. O S de saúde. O T de transporte, segundo no seu caderno, T de transporte. Terceiro, A, alimentação. Quarto, M de moradia. Quinto, P, previdência social. Mas tem 3 P's, proteção à maternidade. Outro P, proteção à infância. O L, lazer. O A, assistência aos desamparados. O T, trabalho. O E, educação. E o S, segurança, tá? Então, na hora de sua prova lá, lembrou dos templates, são 12 direitos sociais. Quais são eles? Saúde, transporte, alimentação, moradia, previdência social, proteção à maternidade, proteção à infância, lazer, assistência aos desamparados, trabalho, educação e segurança. Esses são os nossos direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição. Mas nem sempre nós tivemos 12 direitos sociais. Por quê? Em 1988, nós tínhamos apenas 9 direitos sociais. Com o tempo, nós inserimos o direito à moradia, passou 10 anos depois, inserimos o direito à alimentação e 5 anos depois, nós inserimos o direito ao transporte, que foram então os 3 direitos sociais inseridos na Constituição por meio de emendas constitucionais. Beleza? Quais são elas? Olha, para você lembrar desses direitos, eu vou falar aqui da era PT, porque foi durante a era PT, beleza? Então, olha, qual que era o lema da Dilma? Minha Casa Minha Vida, não é? Minha Casa Minha Vida, direito à moradia, em 2000. Só que foi o contrário aqui, né? O Lula, qual que era a campanha para a eleição do Lula? Você não lembra não, eu lembro, né? Vamos lá, ele falava assim, ó, todo brasileiro terá direito à alimentação, pelo menos alimentação de manhã, uma tarde e uma noite. Todo brasileiro terá direito a 3 alimentações por dia. Direito à alimentação. E a Dilma deu tchau, né? Ali próximo de 2015, então, direito ao transporte, beleza? 3 direitos sociais aqui que vêm da era PT: moradia, alimentação e transporte, por meio das emendas constitucionais 26 de 2000, emenda constitucional 64 de 2010 e emenda constitucional 90 de 2015. É interessante que você saiba quais foram os direitos sociais inseridos no artigo 6º por meio de emenda constitucional, tá? Então, moradia, emenda constitucional 26 de 2000, alimentação 64 de 2010 e transporte 90 de 2015, beleza? Só fazer uma outra observação aqui com os senhores. Vamos lá, anota aí. Seguridade social. O que é essa tal seguridade social? Olha, a seguridade social é um direito no qual eu encontro aqui 3 direitos. Então, quando eu falo em seguridade social, estou falando de 3 direitos. Quais são eles? Isso, muito bem. Nós temos aqui, ó, o direito à previdência social,
o direito à saúde e o direito à assistência, que aqui ele vem com assistência aos desamparados, tá? Então nós temos 3 direitos sociais que juntos são chamados o quê? Seguridade Social. Anote então aí no seu caderno, Seguridade Social. É um direito que abrange os seguintes direitos, 2 pontos. É um direito que abrange os seguintes direitos. Quais são eles? Primeiro, direito à saúde, direito à previdência social, e por fim, direito à assistência social, tá? Então, ó, saúde, previdência, assistência, os 3 juntos são chamados o quê? Seguridade Social, que estão regulamentados lá na ordem social a partir do artigo 193 da Constituição Federal. Agora, em prova, o que você precisa saber aqui dentro dos direitos sociais? Que a Seguridade está protegida, porque ela protege a saúde, previdência e assistência. Eu pergunto, esses 3 direitos estão aqui no rol? Sim. Saúde, previdência social e assistência aos desamparados na forma da Constituição, assistência social. Porque a assistência social é um direito voltado para os desamparados, né? Voltado aqui para os hipossuficientes, pobres, tá? Beleza? E olha, quem legisla sobre legisla? Estou perguntando competência legislativa. Quem legisla sobre Seguridade Social? Isso, a União. Qual o nome dessa competência? Privativa. Então já anote aí no seu caderno. Compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social, questão que despenca em prova. Compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social, tá? Olha, a competência privativa legislativa da União está prevista no artigo 22 SF, tá? Eu pergunto, se competência para legislar sobre Seguridade Social é privativa da União, significa então que saúde e previdência é o quê? Isso, concorrente, pegadinha de prova, né? Então, anota os cadernos aí. Legislar sobre saúde e previdência social, é uma competência concorrente. Legislar sobre saúde e previdência social é uma competência concorrente. Entre a União, os estados e o DF. Lembrando que os municípios não entram aqui, tá? É uma competência concorrente entre a União, os estados e o DF. União, estados e DF. Beleza aqui? Pessoal, e a gente vai então esmiuçar um dos direitos aqui dentro dos direitos fundamentais, dentro dos direitos sociais, a gente vai esmiuçar o direito do trabalho. Por quê? Dentre os direitos sociais, o direito que vem regulamentado aqui na parte dos direitos fundamentais, do artigo 5º ao 17, são os direitos do trabalho. E é ele que a gente vai se ater aqui a partir de agora, o artigo 7º até o 11, que trata aqui dos direitos sociais do trabalho. E o primeiro artigo que a gente encontra lá é o 7º dos direitos sociais, que fala dos direitos individuais do trabalho. O artigo 8º, 9º, 10 e 11, ele traz para a gente os direitos coletivos do trabalho. São direitos exercidos de forma coletiva. Direito ao sindicato, direito à greve, direito à participação dos trabalhadores e dos empregadores também, né, nos órgãos colegiados de previdência, direito de eleger um empregado para representar os empregados de uma empresa que tenha mais de 200 empregados, tá? Então, nós temos lá alguns direitos que são exercidos de forma coletiva. Agora, os direitos individuais do trabalho você encontra no artigo 7º, ele que a gente vai falar aqui agora. Tópico 4 aí no seu caderno, direitos individuais do trabalho. Direitos individuais do trabalho, tópico 4. Lembrando aqui que os direitos individuais do trabalho estão previstos no artigo 7º da CF. Direitos individuais do trabalho, artigo 7º da CF. Beleza? Vamos lá. O primeiro ponto aqui, sobre os direitos individuais do trabalho, que está no artigo 7º, é falar dos titulares. Letra A no seu caderno, quem são as pessoas que têm esses direitos? Eu vou assegurar esses direitos a quem? O Estado deve assegurar, né? As empresas, enfim, devem assegurar, mas quem é o titular? A quem vai receber essa proteção? Então, anota os cadernos aí. Letra A, titulares dos direitos sociais. Titulares dos direitos sociais.
Nós temos aqui uma regra, né? Qual que é a regra? Isso, muito bem. A regra, ela está prevista no artigo 7º, caput. Então, lá no artigo 7º, caput, ele vai falar quem são esses titulares dos direitos sociais. Quais são esses titulares? Muito bem, nós vamos encontrar lá os trabalhadores urbanos e rurais. Então, os trabalhadores urbanos e rurais têm a proteção de todos os direitos do artigo 7º? Sim, tá? Então, tanto os trabalhadores urbanos e rurais terão os direitos previstos no artigo quê? 7º da Constituição Federal. Então, já anote aí no seu caderno, quem são essas pessoas? Isso, muito bem, são os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais. Trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais, que tem aqui uma proteção equânime, né? Ou seja, igual para todos, beleza? Então, eu vou assegurar o artigo 7º, tanto aos trabalhadores urbanos, quanto aos trabalhadores o quê? Rurais, beleza aqui, pessoal? Essa é a regra, fechou? Lá na frente a gente vai ver sobre o princípio da isonomia, ele vai trazer aqui igualdade de outros direitos para os trabalhadores urbanos e rurais em algumas situações. Agora, quem não tem todos os direitos do artigo 7º? Aí nós vamos trazer aqui, então, agora, pessoas que têm direitos do artigo 7º, mas nem todos os direitos. Primeiro aí, são os empregados domésticos, tópico 2 no seu caderno aí, empregados domésticos. Quais são os direitos que o empregado doméstico possui? Muito bem, o empregado doméstico possui os direitos previstos no artigo 7º, parágrafo único da CF. Então, quer dizer que o empregado doméstico não tem todos os direitos do trabalhador urbano e rural? Não. Anota então no caderno aí. Os direitos do empregado doméstico, os direitos do empregado doméstico estão previstos no artigo 7º, parágrafo único da CF. Estão previstos no artigo 7º, parágrafo único da CF. Próximo aí, direito dos servidores. Despenquem provas, que você tem que saber quais são os direitos que o servidor possui e os direitos que o servidor não possui. E antes de falarmos que vai ser no próximo bloco, próxima aula aí, antes de falar desses direitos específicos aqui, eu já quero que você dê uma lida. Leia o 39, parágrafo 3º. Anota então no seu caderno aí, os direitos do servidor público. Os direitos do servidor público estão previstos no artigo 39, parágrafo 3º da CF. Artigo 39, parágrafo 3º da CF. E você que vai ser militar, você tem que saber os direitos do militar previstos no artigo 7º. Ele não tem todos, ele tem os direitos arrolados onde? Anota aí no caderno aí, tópico 4. Os militares, aqui militares tanto das Forças Armadas quanto os militares dos estados, que abrange o quê? Policiais militares e bombeiros militares, tá? Então anota o caderno aí. Os militares possuem os direitos do trabalho, os militares possuem os direitos do trabalho arrolados no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 8 da CF. 142, parágrafo 3º, inciso 8 da CF. E desde já eu peço que você dê uma lida no 142, parágrafo 3º, inciso 8, né, da CF aqui, beleza? Vamos agora falar aqui dos direitos em espécie. A gente, nesse bloco aqui, não vai ter como a gente falar de todos, então eu só vou arrolar aqui, basicamente, quais são os direitos que você vai encontrar no artigo 7º. Olha, nós temos direitos aqui relacionados à estabilidade, por exemplo, o fundo de garantia, a proteção contra a despedida arbitrária ou despedida sem justa causa, nos termos da lei complementar. Lembrando que a CLT é uma lei complementar, porque ela é uma consolidação de leis do trabalho. Então, ela tem natureza de lei complementar, tá? Então, o direito aqui relacionado à estabilidade do emprego. O que mais? Direitos relacionados ao salário, salário mínimo, proteção do salário. O que mais você vai encontrar aqui relacionado ao salário? Direito de hora extra, tá? Então, você vai ter alguns direitos ali relacionados ao salário, piso salarial, tá? Equiparação salarial, beleza? A gente vai falar sobre eles aqui mais para frente. Jornada de trabalho, direitos relacionados à proteção da jornada. Qual a jornada máxima diária? Isso, muito bem, 8 horas. E semanal, 44. E se for de turno ininterrupto de revezamento, 6 horas, tá? Então, nós temos ali uma proteção da jornada de trabalho também, vamos falar sobre ela. Sobre licenças, interrupções aqui, hipótese em que você pode se licenciar do trabalho e continua recebendo a sua remuneração. Por exemplo, férias, licença maternidade, licença paternidade, a gente vai ver sobre isso aqui também, beleza?
direito à isonomia, igualdade entre homens e mulheres, proteção do mercado de trabalho especificamente para a mulher, para garantir o quê? Aquela isonomia material, né? Aquela igualdade material, porque o homem e a mulher no mercado de trabalho eles são diferentes, então nós precisamos de uma proteção maior para a mulher, beleza? Ou igualdade de trabalho pesado, né, com o intelectual, tem que haver ali uma igualdade de tratamento, princípio da isonomia, equiparação salarial também, e direitos aqui relacionados à segurança e saúde no trabalho, tá? Então, relacionados à saúde e segurança no trabalho, a gente vai encontrar aqui no artigo 7º também. Basicamente aqui, pessoal, esses 6 direitos aqui, esses 6 temas que você vai encontrar então no artigo 7º, que nós vamos dar no próximo bloco, próxima aula, tá? Só recapitulando então aqui, a gente viu sobre a historicidade, alguns princípios relacionados aos direitos sociais, vimos o rol dos direitos sociais, os templates, né? E falamos aqui também dos titulares dos direitos. E arrolamos aqui para vocês quais são os direitos que você vai encontrar no artigo 7º, beleza? Para você, então, dar uma aprofundada agora nos direitos sociais, a gente vai falar de cada um deles aqui separadamente, dá o clique, então, aí, dá o play aí na próxima aula. Até mais e tchau!